Bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. Estamos aqui falando da Thomas Nelson. Eu coloquei ela bem pertinho para que vocês possam acompanhar a letra, essa é a continuação do outro vídeo. E aqui temos Gênesis 1. E essa parte eu quero compartilhar com vocês, afinal de contas, é o princípio e a criação. Quero mostrar para vocês que a letra do texto em si é muito boa. Quero denotar com vocês que a letra do texto em si é muito boa, mas a dos comentários é bem pequenininha mesmo. É bem parecido o tamanho com a da fé reformada. Um fator interessante, para não dizer que a da fé reformada talvez seja um pouquinho maior, mas o fundo azul ajuda bastante a leitura e destaca. Pena não ser maior, mas nem tudo é perfeito, né? Esse foi o máximo que eu consegui enquadrar aqui para poder pegar ela inteira. Eu espero estar passando para vocês. Fica meio distante para mim poder ler, mas vamos na graça aqui no conhecimento. O princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. E essa foi o primeiro dia. Pessoal, aqui antes de eu ler o comentário, eu queria ressaltar uma coisa. Eu vou estar lendo para que vocês possam ter ideia da profundidade do texto. Me fez lembrar de quando eu pegava mais novo, 17, 16 anos. Eu pegava o comentário bíblico e ali ia destrinchando a Bíblia numa mesa com alguns exemplares de Bíblia de estudo e um comentário. E esse comentário aqui me fez lembrar de quando eu ficava lendo os comentários, que é muito profundo. Antes de eu continuar, eu quero ressaltar o seguinte: uma Bíblia bem legal, assim, que também é extensa em cor e comentários muito bons, é BKJ, tá? Da BV Books. Ou melhor, a King James. Ela é ótima de comentário e é fabulosa. Uma coisa legal desse livro aqui, no caso dessa Bíblia em si, ela comenta quase texto a texto, que me faz lembrar muito da herança reformada. Então vamos lá. A história primeva. A Bíblia começa contando a história de como o mundo se iniciou, como a humanidade caiu em pecado e como Deus começou a enfrentar esse pecado. Essa história descreve a criação divina do mundo e de toda a vida, a harmonia que estava presente no mundo, o pecado que destruiu aquela harmonia perfeita entre Deus e sua criação, a espiral do pecado e da violência, o julgamento e a salvação no dilúvio, a aliança que daí resultou a herança comum de todos os povos, a Torre de Babel, a linguagem da família Abraão. O ciclo começa. Deus cria e a humanidade peca. À medida que a violência da humanidade aumenta, Deus castiga as pessoas com o dilúvio e livra Noé e sua família. Os seres humanos continuam a pecar. No entanto, Deus não desiste, mas traz esperança por meio da linhagem da família de Abraão. Comentário, tá? Esse é o primeiro comentário, vamos para o segundo. Aqui no caso é do 1, 11 ao 26. Agora o segundo comentário é do 1, 2 a 25. Então vamos notar que o texto está comentando em grande espaço, mas breve ele faz quase que texto a texto. Os primeiros capítulos de Gênesis contêm duas descrições complementares da criação. Uma panorâmica e outra pormenorizada. O primeiro relato da criação descreve Deus como criador do universo e de toda a vida existente. O segundo relato centra-se na criação do homem e da mulher por Deus e na habitação deles, embora seja possível que o relato no capítulo 2 continue a história no capítulo 1. Pode ser que esses sejam dois relatos de diferentes perspectivas da criação. Compare, por exemplo, o fato de cada um dos 4 evangelhos ter sua ênfase, analisando Gênesis 1 e 2 paralelamente. Vemos Deus como Criador soberano e pessoalmente envolvido com as primeiras pessoas. A narrativa mais geral da criação do mundo é seguida pelo foco mais específico no primeiro homem
e mulher, o termo história sugere que os relatos de criação estão relacionados com as histórias das linhagens de Caim e Sete e dos filhos de Noé. Em cada caso, os relatos aparecem como um par em que a segunda história tende a ampliar uma linha específica e mover histórias para frente. A luz aqui está bem forte, aqui está difícil, está refletindo. No princípio, o relato bíblico da criação apresenta um único Deus como criador de tudo. Ele enfatiza como Deus cria a vida, estabelece o descanso e a forma a humanidade à sua imagem. As informações científicas sobre como isso aconteceu não estão no texto. Agora vamos 1:1. No princípio, essa única palavra hebraica, Bereshit, denota o início de uma sequência de acontecimentos. Deus, Elohim, usado para a divindade de Israel e para os outros deuses, o termo denota divindade, poder e objeto de adoração. É a única palavra para Deus no capítulo 1, que enfatiza o poder de Deus como Criador do universo. Criou Deus. É o sujeito desse verbo sempre que ele aparece na Bíblia. Isso é algo que só Deus faz, embora a criação a partir do nada esteja implícita em Gênesis 1, para afirmações mais completas. Aí dá os dados: os céus e a terra descreve toda a criação, identificando os extremos, isto é, dos céus acima, a terra abaixo e tudo entre eles. Deus cria os céus e a terra, e ele cria os novos céus e a nova terra. Isaías, repetidamente, enfatiza que os céus e a terra são criados por Deus, que também formará os novos céus e a nova terra, que nunca passarão. Para alguns, Gênesis 1 resume o relato subsequente, portanto o versículo 2 não é posterior aos eventos, mas o versículo 1 mais é primeiro ponto no desdobramento da criação. Outros entendem como a criação de um céu e terra ainda sem forma e vazios, ao quais Deus forma e preenche nos versículos restantes, capítulo 1. A terra, o foco da criação de Deus no capítulo 1, sem forma e vazia. Essa expressão repete-se somente em Jeremias 4:23, referindo-se ao julgamento de Deus, a fim de que a terra seja produtiva, fora de ordem, incapaz de cumprir seu propósito de produzir alimentos que sustentem a vida. Gênesis 1 está mais preocupado com a criação da vida do que com a produção das coisas. Essa expressão descreve um mundo antes da criação da vida, antes mesmo de haver um cenário ou contexto em que ela pudesse florescer. Nos dias 1 a 3, Deus cria a estrutura desse cenário, enquanto nos dias 4 e 6, ele enche esse mundo com criaturas vivas. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Adicionalmente, esse tempo antes da criação é retratado de forma pitoresca. Trevas antecipam a luz por vir, abismo, esse é o substantivo comum em hebraico que descreve as águas profundas. Em outras passagens, ele é o paralelo às águas ou aos mares. Essas águas retratam o potencial de uma das forças destrutivas mais poderosas que o mundo antigo conhecia. O Espírito de Deus se movia. O Espírito se move sobre todas as ameaças potenciais enquanto Deus prepara a vida. Espírito, idêntico à palavra para o vento. No Antigo Testamento e no Novo, o Espírito de Deus aparece nesse primeiro ato de criação e é encontrado novamente no início dos grandes atos criativos e redentores de Deus ao longo da história. No desvio das águas do dilúvio, vento. No nascimento de Israel ao atravessar o Mar Vermelho, Êxodo. Na vinda do dia do Senhor, na concepção de Jesus, no ato de vir a Deus Pai, e no advento da Igreja, no Pentecostes. Embora o termo Espírito Santo ocorra apenas algumas vezes no Antigo Testamento, sua atividade criativa e redentora associa o Espírito de Deus ao Espírito Santo no Novo Testamento. Disse Deus: toda a criação e cada parte dela começa com a palavra de Deus, como João 1:1-4, o diz que também conecta a criação com a luz, tanto espiritual como física. Ao identificar a palavra de Deus com Jesus Cristo, João extrai do texto uma doutrina que não está explícita nele: haja luz, embora a criação da luz não seja explicitamente atribuída a Deus mediante o uso dos termos criou, formou e fez, como no restante dos 6 dias, onde isso ocorre e houve luz. Essa sequência repete as palavras de comando, aqui e ao longo do capítulo 1, onde o verbo houve ocorre a criação, obedece completamente ao mandamento de Deus.
Deus viu, esse é agora 1:4. Isso descreve a atenção que Deus dá aos próprios atos, bem como os atos dos outros. A qualidade da luz, que é boa, implica mais que um juízo estético ou moral. A criação é boa, porque o seu Criador é bom. Ela segue exatamente o plano de Deus e separou a luz das trevas. Isso caracteriza os 3 primeiros dias da criação. A separação envolve tanto a distinção como a purificação. Deus distingue entre diferentes itens, aqui luz e trevas, e assim lhes dá uma identidade e integridade próprios, com a luz, trevas e ordem criada. Tem dia e noite. Chamou. Essa ação ocorre repetidamente nos relatos da criação. Dia. Aqui, como em outras passagens, o nome dado identifica o propósito do objeto ou pessoa, assim chamado mesmo quando Deus Criador estabelece o seu propósito por meio de sua autoridade com luz e trevas. Isso significa que o dia e a noite ocorrem simultaneamente, mas em uma sequência. Além disso, o dia não se intromete na noite e vice-versa. Dessa forma, o tempo começa no primeiro dia, com tarde seguida pela noite e manhã seguida pelo dia. O tempo é logicamente o primeiro elemento ou dimensão necessário para que o mundo seja criado e para que a vida exista nele. O Sol e a Lua são criados no dia 4, primeiro dia ou dia 1. O termo pode ser usado indistintamente como primeiro para denotar o elemento inicial em uma sequência assumida, especialmente uma sequência que denota dias. A palavra hebraica para dia pode se referir a um período de 24 horas ou um período maior de tempo. Por exemplo, em Gênesis 2:4, usa a mesma palavra hebraica para dia quando se refere à história dos céus e da terra. Isso é no dia, tempo, em que foram criados, assim 7 dias se torna um dia. Por outro lado, a palavra hebraica dia geralmente se refere a um período de 24 horas. Então, pessoal, foi por isso que eu separei um tempo maior para Gênesis, porque eu queria ler para vocês, poder tirar todo tipo de dúvida e entender como que ela é profunda, como que vale a pena comprar essa Bíblia. É uma que eu acredito que não pode faltar na sua biblioteca. Depois disse Deus: haja entre as águas o firmamento que separa as águas de águas. Então Deus fez firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, para ser a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares, o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi a terra. Fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra e governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos na terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então esse é de Gênesis 6 a 25. Já encerramos. Vamos aos comentários. 1 a 6. Firmamento. Tem como raiz a ideia de uma placa de metal batido. Também pode ser traduzido como expansão ou abóbada,
O substantivo hebraico costuma ter o sentido dos céus ou do céu, onde o sol e a lua e as estrelas são encontrados, e através do qual os pássaros voam. Os céus também servem como lugar onde Deus vive, e como que está acima deste mundo, mais debaixo do trono divino. Na época em que Gênesis foi escrito, as pessoas pensavam que o céu parecia uma grande abóbada, ou domo que se estendia de um horizonte ao outro. Separou. O ato de separação do segundo dia foi entregue às águas que ficaram abaixo do firmamento e as que ficaram por cima. Embora Deus voltará a dar ordens às águas abaixo do céu, a água acima deste firmamento não voltará até. As águas que estão debaixo do céu, parte seca, terra, mares. Deus cria o segundo, terra, terceiro, mares, domínios que sustentarão a vida. Juntem-se. O termo enfatiza que os mares e a terra seca são distintos. A terra, vamos de novo. O termo enfatiza que os mares e a terra seca são distintos. Isso recorda o poder destrutivo dessas águas para inundar cidades e centros costeiros. Os limites que Deus lhes impôs, esse limite completa os três domínios separados: céu, mar e terra. Essas são as três arenas em que o movimento e a vida ocorrem. Esses versículos descrevem os últimos preparativos para o surgimento da vida animal e humana. Produzir o alimento que os seres viventes consumirão. É o elemento final da grande paisagem que o artista divino criou. Plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes. Deus permite que a vida vegetal se reproduza, as plantas produzem alimento, não porque as pessoas usam rituais mágicos corretos para invocar deuses de chuva, por exemplo, Baal, e deusas da fertilidade, por exemplo, Ácera. Pelo contrário, Deus cria o alimento com o seu próprio poder para que se reproduza dentro do seu mundo, para que ele não se esgote. Isso prevê alimento abundante para prover toda a vida que Deus cria. O jardim, nos capítulos 2 e 3, de acordo com as suas espécies. Isso pode se referir a cada espécie ou tipo de planta reproduzindo-se de acordo com sua planta-mãe. Feixes não produzem milho, ou muitos tipos de plantas e árvores, por exemplo, muitos tipos. A criação do sol, da lua e das estrelas continua como tema no primeiro dia, separando o dia da noite, mas aqui o propósito é marcar estações, dias e anos. A ênfase agora muda para ver os domínios circunstanciais em que as coisas criadas possam se mover para o preenchimento desses domínios. Assim, encher não é usado para vegetação, mas aparece para descrever a criação de animais e pessoas. Começando com o domínio que está mais distante, Deus enche o céu com o sol, a lua, as estrelas. O segundo propósito é para iluminar a terra. Dois grandes luminares, o sol e a lua. Os antigos adoravam o sol e a lua como divinos, de modo que esse relato da criação distingue o Deus da Bíblia como aquele que criou e controla o sol e a lua. 1,17. Os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Outra manifestação da soberania de Deus. Ele controla onde estão e o que fazem Deus, e não o sol e a lua como deuses. É responsável pelos dias, meses e anos. É somente no quinto dia, depois que Deus produz os antecedentes necessários, que as criaturas vivas aparecem. O quinto dia corresponde ao céu e às águas do segundo dia. Deus enche o céu de pássaros e as águas de peixes. 1,20. Encham-se. Isso aponta para um elemento-chave desse relato da criação. A vida é abundante e enche o mundo. Os grandes animais aquáticos podem se referir a serpentes ou monstros marinhos, leviatã, animais, plural em hebraico, mas o restante do capítulo 1 coletivamente usa-se o hebraico singular para identificar grupos inteiros, plantas e árvores, seres vivos e pássaros, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra. Talvez animais não se refira a um grande grupo, mas a alguns animais específicos, tais como os grandes e mais temidos animais do mar. Deus o cria e tem poder total sobre eles, de acordo com as suas espécies, como no versículo 1, 11 a 12, comentários sobre versículo 11, isso pode descrever todos os tipos de criaturas. Sejam férteis e multipliquem-se, Deus cria a vida que quer que ela enche a terra. Deus cria animais terrestres no sexto dia, o que corresponde à terra seca, que aparece no terceiro dia. Os animais se encaixam em três categorias: rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. A primeira e a segunda categorias distinguem os animais domésticos e os animais selvagens. O terceiro grupo inclui insetos, répteis e outros animais que rastejam. E vamos para o texto. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. E vamos para o comentário. Esse último ato do trabalho criativo de Deus é o clímax. Façamos façamos retrata a Deus lhe liberando em meio à sua corte, assim como um rei pode ter um tribunal e discutir seus planos entre os presentes. Nossa, não pode ser tão facilmente explicado no contexto do mundo antigo. Não há nenhuma evidência de que Deus criou o ser humano tanto a sua imagem como a de seus anjos. Somente a imagem de Deus aparece no versículo 27. Parece mais provável que nós impliquem uma maior complexidade à natureza de Deus, como já sugerido pelo Espírito de Deus. Homem, hebraico, Adão. Essa palavra é usada no capítulo 1 para a espécie humana, assim como todas as outras criaturas, exceto os grandes animais do mar. Criados, o capítulo 1 aparece no hebraico singular e descreve uma classe de animais. Pássaros, traduzido por aves, animal selvagem, traduzido por animais selvagens. Capítulo 2, Adam aparece com um artigo definido homem para descrever o homem colocado no jardim. O nome pessoal Adão tem a mesma ortografia. O capítulo 1 não se concentra em um único ser do sexo masculino, paralelo masculino e feminino, nem mesmo no primeiro casal, mas concentra-se em toda a raça humana, imagem, semelhança. Esses termos são sinônimos e descreve-se em Deuteronômio 3.1, estátua de Nabucodonosor com o mesmo termo hebraico para imagem. A estátua representa a autoridade e poder do rei e suscita obediência e adoração da multidão. Em outro lugar do mundo antigo, o mesmo acontece com a palavra imagem, que aparece ao lado da semelhança. Um texto da antiga Goza contém as palavras imagem e semelhança e as traduz em assírio usando a mesma palavra, que significa estátua, ou um símbolo de autoridade. Assim, neste contexto, ser feito em imagem de Deus significa dominar a vida nos 3 domínios que Deus criou. Esse governo é uma mordomia. Esta está ilustrado no capítulo 2, no qual o homem cuida do jardim e nomeia os animais. Nesse contexto, Deus colocou a humanidade na terra para continuar seu governo depois que terminou a obra da criação. Com a vida de Jesus Cristo, como a imagem perfeita de Deus, os cristãos são recriados e se tornam conformes a Cristo como uma expressão de sua imagem, em justiça, santidade e conhecimento. Sejam férteis, multipliquem-se, encham. Deus também ordenou aos animais que fizessem isso, de modo que isso representa a base criadora da humanidade. Subjuguem, dominem. Deus ordenou que somente os humanos fizessem isso, por somente eles são feitos à imagem de Deus. A repetição dessa ideia sublinha sua importância. Deus dá plantas para servir de alimento, para sustentar a vida humana e animal, vegetais e frutas formam a base da cadeia alimentar para herbívoros e carnívoros. Enfatiza a vida abundante. Deus fornece alimento abundante, cujas sementes garantem que o alimento continuará ao longo da história do mundo. Com a obra da criação terminada no 6º dia, tudo está agora em perfeita harmonia com a vontade de Deus. O resultado é mais do que bom. Ele é muito, muito bom. E sempre que ele termina um capítulo, ele tem esse tracinho aqui, fazendo a divisa de texto ao próximo capítulo. Tá certo, pessoal? Esse aqui é o vídeo 2. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter tirado algumas dúvidas sobre o que diz ela, como ela é. Em breve vamos estar trazendo mais material sobre ela. Em breve vamos estar falando mais sobre ela, muito assunto, muita coisa boa para falar desse exemplar. E eu volto a dizer, se você tem a oportunidade de comprar uma Bíblia agora e tem um dinheirinho e não sabe qual comprar, Thomas Nelson é uma ótima aquisição, tá certo? Eu gostei muito, tenho me apaixonado e creio que cada vez que eu leio ela mais, vou me apaixonar mais, porque é muito boa. Como eu disse, me faz lembrar comentários exaustivos mesmo. Lembrando que a letra aqui é um pouco pequena, vai fazer o quê? Afinal de contas, ela é confortável. King James é 2 kg, é muito pesada. Ela é maleável, muito confortável.
Uma coisa legal, diferente da fé reformada, que você pode segurar ela, que ela não vem esquentar sua mão. Parece pouca coisa, mas depois de algumas horas ou alguns minutos faz toda a diferença. Que Deus abençoe a vida de vocês, espero estar ajudando. Se possível, deixa um joinha, se inscreve no canal, vem muita coisa boa por aí. Estamos aqui para servir, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.